Eu acho que a gente tem que começar dentro da casa da gente, que primeiro é o lugar mais difícil, porque ajudar os outros é muito fácil. Falar para os filhos dos outros é muito fácil. Agora e dentro da tua casa, né? Como que é tudo isso, né? Que a mulher, ela pode ser uma âncora que afunda o outro, né? Ou ela pode ser uma pipa, que ela leva a pessoa lá para cima. Começando mais um Valcast e hoje eu estou com a maravilhosa Cris Braga aqui na minha frente, gente. Vocês não imaginam o papo, a conversa que nós vamos ter com essa mulher incrível aqui hoje. Boa tarde, Cris. Boa, Val. Que responsa, hein, que você tá me dando, mas vamos lá. Suprir suas expectativas aí. Cris, se apresente, minha querida. Se apresente para o meu público. Bom, eu me chamo Cris Braga, eu sou natural de Alagoas, sou nordestina arretada, mulher braba, ciente, dona de casa, do lar, mãe, esposa, empresária e tudo aquilo que me é cabido estou fazendo. Muito legal. Ô, Cris, você falou mãe, dona de casa, dona do lar, né? Dona do marido aí, né? E empresária, né? É legal quando você fala tudo isso, porque assim, é o que a maioria de nós somos ou queremos ser, né? Então, às vezes a mulher é empresária, mas ela quer ser mãe. Às vezes ela é mãe e ela quer ser empresária. Então, assim, você conseguiu aí ser um pouco de tudo e de uma forma muito digna de passagem, muito honrosa, né, minha querida? Então, vamos aí. Cris, há quanto tempo você empreende? Val, acho que desde que nasci, né? Eu venho de uma família, eu não diria empreendedores, porque talvez essa palavra seja muito recente, né? Mas a minha família sempre foi de comerciantes, de negociantes, então assim, eu sempre vi meus avós, meus pais fazendo isso. E eu acho que para uma mulher ter sucesso, realmente ela tem que ser uma empreendedora da própria vida, do casamento, da maternidade, dos negócios, né? Que a gente chama mulher-povo, né? A gente tem que dar conta de tudo com maestria. E é sobre isso. Então, não me lembro o dia que eu não fui empreendedora na minha vida. Mulher-povo, gostei dessa colocação tua e foi bem legal tem mesmo. oito pernas, né? Tem que abarcar tudo e a gente tem que ter. A gente tava conversando aqui agora, teu neto liga lá dos Estados Unidos, vó, resolva. Por quê? Porque a gente passa à frente, a gente vai, a gente bota para decidir mesmo e tenta resolver as coisas da casa, né? E muitas vezes a gente não é reconhecida e a gente não se sente assim prestigiada por causa disso, mas muitas vezes a máquina só anda porque tem essa mulher-povo por trás com os 8 tentáculos dela mexendo em tudo por ali. Ô Cris, e você falou assim, né, resolver da família, né, casamento, né, você é casada há quanto tempo, Cris? Ai, Val, eu sou casada há 30 anos, vou fazer daqui a 10 dias, eu vou fazer 30 anos de casada. Ai, parabéns, Amém. Parabéns. Obrigada. E como anda esse, como assim, como você conseguiu fortalecer esse casamento para chegar aos 30 anos? Eu sei o quanto é difícil, né? Eu sou casada há bastante tempo também. E essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem no Instagram, né? Então, por isso que eu tô te fazendo. Como chegar aos 30 anos e assim, a gente vê você e o João assim nas fotos e a gente sabe, conhecendo um pouco o que eu conheço do João e um pouco de você, eu sei que isso é verdadeiro, não é só para inglês ver, é de verdade. Então me fala um pouco de como foi segurar todo esse casamento, todo esse tempo, né? Val, a gente sabe assim que para uma coisa ter sucesso, primeiro de tudo, tem que os dois quererem, né? Então, se partir desse pressuposto, e a gente tem que acordar todos os dias disposta a escolher a mesma pessoa e fazer aquilo dar certo, né?
Quando a gente é muito novo, a gente quer ter razão sobre tudo, quer ter opinião formada sobre tudo, e quando vem os filhos, quando a gente avança e quando a gente vai amadurecendo, aí eu mesmo, né, eu agora tô preferindo ter paz do que ter razão. Então, nem todas as minhas observações, nem todas as minhas raivas, nem tudo precisa ser dita, né? Às vezes a gente cala para ficar melhor. Não que a gente seja submissa, mas assim, com o tempo, com um relacionamento tão grande, você vai aprendendo, óbvio, você sabe o que é que a pessoa gosta, o que é que a pessoa não gosta, e você para de fazer. Quando você é novo, você faz para provocar. Quando você vai amadurecendo, você fala, Ave Maria, prefiro minha paz, né? E aí eu digo que o casamento, para dar certo, a gente tem que ser um livro de coach, né? Então, assim, e também... eu tenho um segredo infalível, é que você ter um grupo das melhores amigas. Porque aí, de vez em quando, você mete o louco, você sai com as meninas, vai tomar vinho, vai fazer terapia, e tem coisas que o marido não é capaz. Então, assim, o meu marido, às vezes eu falo pra ele assim... Ai, João, eu tô triste, uma pessoa me decepcionou. Ele, eu não sou bom disso. Vai conversar com tuas amigas, eu não sinto isso, então eu não sei te responder sobre isso. Então, tem assuntos que você não vai resolver com seu marido, você vai resolver na terapia das suas melhores amigas, você tem que manter esse grupo e você tem que ter uma válvula de escape para de vez em quando você sair lá e jogar lá. Todo mundo tem os mesmos problemas e a gente resolve por lá mesmo, de um jeito mais fácil, de um jeito até engraçado, né? E é isso. A gente começa assim, essas brigas eu não quero entrar, né? Isso mais ou menos você tá falando, né? Então essas brigas com ele eu também não quero entrar, eu também parto desse princípio, né? A gente escolhe as guerras, né? As guerras que a gente lutar. Então, as batalhas. Assim, se eu quero permanecer nesse relacionamento, eu tenho uma plena convicção que se eu for armada, se eu começar a fazer confusão, nossa vida vai virar um inferno, né? Sim. E, Cris, às vezes eu pego assim, eu falo pro meu marido, né? Que nem algum tempo atrás, eu falei pra ele, vamos pegar uma sombrinha e andar na chuva. Ele falou, você tá louca? Pra que eu vou fazer isso? Eu falei, porque a gente nunca fez isso. Nós somos casados há 36 anos e a gente nunca fez isso. Ele olhou assim pra mim, nunca? Eu falei, nunca. E daí nós pegamos a sombrinha e fomos andar na chuva. Então, assim, nas coisas simples. E daí, assim, a gente andava e ria muito. Isso fez muito bem pra gente, porque a gente estava achando engraçado de uma coisa muito simples. E ele deve ter dito assim, essa mulher é louca, mas eu vou embarcar na loucura. Mas a gente curada é muito chato, né? A gente de vez em quando tem que fazer. Você já fez alguma coisa nesse sentido? Alguma loucura, assim? Que às vezes é até ridículo pra um, mas você fala assim, poxa, foi tão bom. E pra mim foi tão bom andar na chuva com ele, porque assim, nós andamos, foi um quarteirão só rindo, assim, rindo de bobeira, sabe? Mas isso foi uma sensação tão boa. Sabe? Sair da mesmice, né? Você já fez? A minha vida, assim, ela não tem muita rotina, porque a gente viaja muito, o João tá sempre em algum lugar, a gente tem casa no Nordeste, então, assim, nossa vida é muito dinâmica. E aí eu sou a louca da relação, né? Então, às vezes eu falo assim, geralmente em viagens. Aí eu invento uns programas, João, hoje vamos pra SeaWorld, vamos lá nadar com os golfinhos. Aí ele fala, como assim? Já comprei, não tem como você voltar atrás mesmo. Então, são essas coisas, assim, umas coisa que ele não faria, né? Que ele não faria, que ele não gostaria, mas que ele vai e quando chega lá, gosta. Eu acho que porque assim, o meu marido é muito João, muito sério, muito assim, isso não é pra mim, já passou meia idade e tal. E eu sou mais moleca, acho que você também é mais moleca de fazer as coisas mais na arte, assim, mais isso é diferente, eu vou fazer. Mulher, eu digo que eu sou mulher de fases. Então, assim, o que dá na minha cabeça eu vou fazendo. E também essa história de idade, né? A gente já passou dos 50, né, Val? Mas é só as pessoas que olham a gente, porque eu mesmo, assim, eu falo que dou pau em muita novinha. Então, eu faço crossfit, eu vou correr no parque, eu vou pra praia, eu uso biquíni. Então, assim,
Acabei de fazer 50 e tô na melhor Você acabou fase de da fazer minha 50. vida. Parabéns, Amém, amiga. gratidão. Parabéns, parabéns. Eu já passei um pouco, né? Já passei um pouco aí dos 50, já faz alguns anos. Mas tá tudo certo, né? Também não gosto assim tanto de exercício que nem você. Eu dou uma forçadinha para fazer porque eu sei a necessidade, né? Que é o primeiro exercício para a gente cuidar aí da saúde, mas eu não gosto tanto. Mas eu adoro estar com as amigas, tomando um vinho e conversar. E eu tenho um grupo de amigas de infância lá na minha cidade, que eu sou do interior, né? Tenho grupos de amiga em São Paulo, que eu morei muito tempo em São Paulo. Tenho um grupo maravilhoso de amiga aqui em Alphaville. Miami e em Orlando agora. Então, assim, tá bem, né, Cris? Por onde a gente vai, a gente acaba fazendo amigas, e isso é muito bom, né? Isso daí são as colheitas de quem é comunicativa, né? Eu também, assim, eu tô morando aqui em São Paulo há 2 anos, aí eu tenho meu grupo de amigas aqui, e aí eu tenho meu grupo de amigas em Maceió, e eu falo assim, Cris, você tá adaptada em São Paulo? Eu falo, se você me jogar no Afeganistão, eu me adapto, porque eu faço amizade na fila do banco, se eu for no cabeleireiro, a pessoa vira meu melhor amigo. Então, assim, eu contrato uma pessoa para fazer uma decoração na minha casa daqui a pouco, já tô amiga dessa pessoa. Então, assim, eu sou muito aberta às amizades verdadeiras, né? Que o mundo tá tão complicado, mas assim, eu não posso reclamar dos amigos que Deus... E você é uma delas, né? Que Ele apresenta no meu caminho. E assim, umas coisas tão improváveis, né? Ó, eu aqui em São Paulo, sei lá, em Orlando, e Deus uniu nossos caminhos e estamos aqui. Então, a primeira vez que uma pessoa falou de você foi uma amiga minha de Atlanta, que também é tua amiga. Certo. Dela falou assim, Val, você conhece a Cris? Eu falei alguma coisa que ela lembrou alguma coisa que você falou. Dela falou, você conhece a Cris? Eu falei, não. Que Cris? Não, primeiro eu falei, que Cris? Ela falou, a mulher de João. Eu falei, não. Dela falou assim, nossa, você falou igual ela agora. É alguma coisa que você falou que ela falou que eu falei igual. E depois, a Romane, que é de Kansas City. Daí, assim, Certo. uma de Atlanta e uma de Kansas City. Para você ver como nós duas somos comunicativas, né? Porque eu nunca morei em Atlanta e nem em Kansas. E você também? Acho que não, né? Não, de jeito nenhum. Só em Maceió. Mas para você ver, né? É assim, eu tenho uma amizade muito forte com Deus e todas as minhas coisas são combinadas com Ele. E aí, quando a gente entrega nossos caminhos a Ele, aí ele mesmo sabe as pessoas que Ele é para colocar no nosso caminho, as pessoas que são para tirar, e a gente nem se preocupa, né? Porque é coisas que poderiam ser improváveis e que tem uma frase, Val, que eu gosto de falar assim: as pessoas, elas nunca esquecem o que sentiram na tua presença. Né? Então, assim, essas duas pessoas que falaram de mim, Uma é a Dila. a A Dila, Dila que falou, nossa, você falou igual a Cris. eu encontrei com ela uma vez Eu amo lá, ela. lá em Orlando. E a Romane, ela é mentorada do João, e assim, a gente teve uma empatia muito forte também, assim, nordestino, é mãezona, né? Então, assim, a gente acolhe todo mundo, de um dia para o outro, já estamos para ir na minha casa, lógico que assim, eu tenho tipo, uma sensibilidade. Então, se meu coração disser que aquela pessoa é de verdade, assim, ela vai ter abertura comigo a vida toda. A gente vai fazer uma aliança e essa aliança vai sendo construída, né? E, assim, com verdade, com humildade, a gente vai. E aí, tem os amigos, e tem os amigos queridos e os mais queridos. E aí a gente vai fazendo essa irmandade que é legal, né? Que eu posso contar contigo, você pode contar comigo, e a gente vai fazendo coisas boas, crescendo, evoluindo. E ajudando pessoas, Isso né? mesmo. As duas, assim, são duas amadas, são duas pessoas que eu realmente gosto bastante. E tem morado, assim, no meu coração. Porque esse negócio de você morar fora... você vai se apegando às pessoas, né? As pessoas que realmente estão com você, que nem você falou, de coração, né? E eu, com as duas, eu falo quase... A Dila faz tempo que eu não falo, mas assim, tem vezes que a gente pega falar, a gente fala todos os dias. Aquela tá muito corrida e eu também, então... mas isso é muito bom, isso é muito bom. Mas agora, você tocou aí na tua fala, você tocou num assunto que para mim é primordial.
Deus. Amém. Você fala muito de Deus, você faz uma live toda semana, né? Faço. Falando com um padre lá. É um padre? Não, ele não é. Ele é um é... amigo meu que eu acho que ele estudou para ser padre. Em algum momento ele não quis mais, mas eu sou católica. E a gente faz uma live de oração. Eu vi. Eu gostei bastante. E uma coisa, Val, que assim, que Deus me ensinou muito desde o começo, porque às vezes, a gente quer grandes feitos, né? A gente quer realizações, assim, enormes. E aí a minha live, ela tem pouquíssimas pessoas, no máximo 15, 20 pessoas, e todas as semanas eu tenho depoimento. Ai, Cris, você falou isso, era exatamente o que eu precisava ouvir. Eu cheguei em casa e pedi a Deus para me mostrar uma palavra e chegou. Ou seja, não é sobre quantidade. Às vezes a gente é sobre pessoas, sobre o agir de Deus, assim, a gente tá ali, não tem nenhuma produção, às vezes eu apareço de cabelo molhado, toda sem maquiagem e tudo, mas é sobre você. isso, sou eu, e é sobre o que Deus quer. A gente tá ali para espalhar a palavra de Deus. E aí, você já sabe que quando 2 ou mais estão em nome dele, ele tá lá com a gente. E assim, é muito confortante. E eu poderia cair na armadilha, porque não tem muita gente, as lives assim, mas aí é que você se engana, né? Grandes coisas acontecem ali. E muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas por medo, por vergonha, por pensar o que é que as pessoas vão pensar, e a gente deixa de fazer o bem, e a gente tá perdendo grandes milagres, né? Grandes fontes, assim. Então, se eu puder te dizer assim, aprenda a escutar a Deus e obedeça. O que é que ele tá te falando? Obedeça, né? E se você não souber como fazer, você coloca o pé e ele coloca a estrada e as coisas vão. Ela fala, você coloca o pé e ele coloca a estrada. E eu falo, dá o passo que Deus dá ao chão, dá o passo. Eu falo isso em todas as palestras. Dá o passo que Deus dá ao chão, dá o passo que Deus dá ao chão. É isso que você tá falando. Basta acreditar, saber esperar, né? Porque também, e Deus não trabalha na nossa ansiedade, né, Val? Não, é no tempo dele. No tempo dele, na pedagogia dele, do jeito dele, assim, fica preparada, né? Porque também não é só pegue sua cruz e me siga, né? Mas eu tenho certeza que os problemas continuam sendo os mesmos. O jeito que você vai enfrentá-los que é diferente, né? A gente entra na serenidade. Quando a gente entrega nossos caminhos a Deus, ele mesmo faz por nós aquilo que a gente não pode fazer. E é sobre isso. É sobre isso. Foi isso que aconteceu na minha vida, assim, bem forte. Eu sempre fui uma mulher de muita fé, sabe? Eu fui criada na igreja católica, meu pai era ministro da igreja, e a minha mãe, ela sempre leu a Bíblia, assim, muito, Cris, e ela lia alto em bom tom, então, assim, você querendo ouvir ou não, você ouvia, porque não tinha rádio ligada, não tinha TV ligada, porque era hora dela ler a Bíblia. Então, hoje, até nas palestras, eu falo muito e todo mundo fala, nossa, você é uma estudiosa. Eu não sou. Mas eu sei vem coisas assim, que eu falo, meu Deus, como eu lembrei disso agora, né? É muito interessante. Eu tenho uma filha pastora, e eu tenho um filho quase ministro da igreja católica, e os dois se dão muito bem. Então, assim, os dois são muito unidos, e os dois são muito, assim, nessa coisa de Deus mesmo. E para mim, as coisas vêm assim, é muito interessante, sabe, falar disso, porque vem do coração e vai, sabe? E eu falo de Deus sem falar de religião, sem falar da igreja católica ou da igreja evangélica, por causa dos meus filhos, né? A hora que eu tô falando, eu tô representando os dois ali, de forma que, sem falar da religião que eles são, entendeu? É bem engraçado isso. Mas esse daí é a religião mais bacana que tem, né? A religião do amor ao próximo. Né? E aí eu falo também assim, eu não tenho problema nenhum com as religiões. Se você fizer o bem ao próximo, se você falar de Deus, assim, lógico que eu sou cristã. Então, eu sou católica porque eu fui nascida e criada nisso, e eu tenho muita afeição à Nossa Senhora. Mas assim, 99% dos meus amigos, inclusive aqui de Alphaville, são evangélicos. Eu tenho problema zero.
Eu falo assim, respeita o meu sagrado, que eu respeito o teu sagrado. Então, se eu sei que a pessoa é evangélica, eu não vou ficar tocando nos pontos dela, de divergência. A gente não quer o amor ao próximo, então vamos falar de Deus, vamos falar das maravilhas, vamos falar dos milagres, vamos falar das coisas boas. Assim, o que eu acredito que você não acredita, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Isso é sabedoria e humildade, né? De eu não querer impor a minha verdade a você. Então, assim, para mim é muito fácil. Como é que você consegue lidar? Consigo respeitando o sagrado do outro, porém, quero que respeite o meu também, e tá tudo certo. Na minha casa é assim, mas assim, meu filho, ele acorda todo dia 3 horas da manhã tem um frei aqui em Osasco, até esqueci o nome. Frei Gilson. Ele acorda todo dia para ouvir o Frei Gilson, e assim, ele ia todo dia, quando ele morava aqui em Alphaville, ele ia lá na igreja do Frei Gilson, é o lugar. É o santuário. Ele ia direto. Em Santo Amaro. Em Santo Amaro. E daí a minha filha, que é uma pastora, começou a ouvir o Frei Gilson também. Então, assim, para você ter uma ideia, como tem um pastor lá nos Estados Unidos, americano, que os dois também ouvem, né? Então, para você ter... o respeito das religiões aí é tanta que um aceita ouvir até o do outro e acordar 3 horas da manhã, porque meu filho fala, você tem que acordar 3 horas da manhã. Val, sabe o que é que eu falo? Eu falo assim, que o Espírito Santo é um só. É um só. Ele fala para o católico, fala para o evangélico, ele fala para a Igreja Batista, para os pentecostais, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Por quê? Porque é os ensinamentos de Cristo que tá lá na Bíblia. Né? Agora, se você acredita em uma coisa, em outra, isso daí é questão pessoal e questão de você se encaixar e se sentir bem. Então, é sobre você. Eu não posso ter juízo de valor dos seus sentimentos. E é sobre isso, assim. E se as pessoas plantassem mais amor, falassem só do amor, haveria muito menos guerra, né? Porque todos os sofrimentos vêm porque eu quero ter domínio de tudo. Então, eu quero ter domínio do que você pensa, do que você fala, do que você acredita. Não, eu tenho o domínio do meu, do seu é sobre você, não é? E se você tá certo ou não, pra mim não interessa. Eu tenho que... A salvação é individual, né? A salvação é individual. Então, eu quero me salvar. Agora, se você vai se salvar, aí... O problema é seu, né? Aí o problema não é meu, infelizmente. Mas é sobre isso, Eu acho que essa parte de religião é bem legal para as pessoas que estão ouvindo a gente saber, né? Até respeitar o próximo e as ideias e opiniões do próximo, que isso é bem legal. Val, e também, assim, nessas minhas lives, a pergunta que eu mais recebo é assim, como é que eu faço para iniciar um caminho com Deus, né? Você só consegue ter intimidade com Deus através da palavra. Você tem que ter a Bíblia. E aí, se você está perdido, se você não sabe como é que você procede, começa a ir nas igrejas, começa a ouvir. Hoje em dia tem tanto material de graça, né? No YouTube, tem lives. Val, essa live que você está falando, ela tem 100 mil pessoas. Tem dias que tem 100 mil pessoas online com o Frei Gilson. Sim, então, assim, ótimo. Eu já assisti, é já maravilhoso. Acordei. Então, assim, se você está querendo buscar a Deus e não sabe como, começa a assistir lives aleatórias e até a pessoa que fala mais a seu coração, porque a gente também tem as pessoas que falam mais, você gosta do tom de voz, você gosta do jeito, porque também, Val, tem o relacionamento com Deus, né? Que cada pessoa tem um jeito. Então, assim, dependendo do seu estado de espírito, é o seu relacionamento com Deus. Porque os relacionamentos são todos... Você tem as mesmas bases. Do jeito que eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com a minha mãe, eu me relaciono com meus irmãos, eu me relaciono com meus amigos. Então, assim, quem é Deus para você? É misericordioso, ele te dá tudo de bom, ele tem planos maravilhosos para a tua vida. É isso que você acha de Deus? Então, tudo bem. Ou você acha que Deus é punitivo, que Deus só manda tragédia, só manda desgraça, você fala palavras ruins, né, ao invés de profetizar na sua vida. Então, assim, também vai ver
o que é que você está contando sobre Deus para você mesmo. Para você mesmo. O que você está crendo, né? O que é que você está crendo? Ou que te fizeram acreditar, né? Vai ter que partir daí também. Mas é bem isso mesmo, Cris, é bem isso mesmo, né? E diante disso, os filhos da gente, eles vão crescendo diante do que a gente tem de fé, a gente como mãe, né? Porque a gente como mãe que fortalece eles e faz com que eles sejam o que são hoje, né? Com certeza. E disso você tem uma maestria aí, né, minha querida? Então me fala um pouco dos meninos, né? São 3? Eu tenho 3 filhos. Theo, que tem 24 anos. Davi tem 22 e Maria tem 18. Ela é a caçulinha. Ela é a caçulinha. E aí, eles têm temperamentos bem distintos. Theo é calado, sério, ele é empresário. Davi é empreendedor e é comunicativo. Eu falo que Davi sou eu de calça. Ele é comunicativo, ele desde os 13 anos de idade que ele é empreendedor e ele movimenta multidões, ele tem um propósito muito lindo e ele está descobrindo e está se aprofundando nisso. E Maria é a mistura dos dois. E eu falo assim que Maria é a clever da minha casa. E aí, muitas vezes, assim, eu me chateio com um dos meninos, eu fico chateada, fico triste, aí eu falo, Maria, Davi fez isso que eu não gostei. Mãe, você não já sabe como ele é? Por que você se chateia? É mesmo, né? Então, assim, ela é o equilíbrio deles dois. Ela é uma sabedoria, uma menina de tão pouca idade, mas, assim, que já é tão... E ela é influenciadora. Ela influencia as meninas da idade dela, mas não numa pegada tão somente de roupa, dessas coisas fúteis. Mas aí ela é da parte de empreendedorismo, e aí ela responde sobre relacionamento das meninas, ela dá dicas de saúde, de bem-estar. Então ela faz assim, ela trabalha em todos os pilares e ela é bem focada, sabe? Se eu posso falar dos meus 3 filhos, assim, eles são muito... obstinados, eles são muito focados nas coisas e graças a Deus, né? E aí, às vezes, a gente acha que tá falando e tá entrando por um ouvido e tá saindo por outro, mas nada disso, assim, tudo que você fala tem peso e tá lá guardadinho, né? A gente tá jogando as sementes e assim, se você jogou sementes boas, se você deu o seu melhor, não se preocupa, porque uma hora isso vai fortalecer. Olha aí você falando. Eu não sei de onde veio, não sei porque eu sei disso. Por quê? Porque sua mãe estava falando, ela não tinha consciência, nem era intencional, mas ela acabou que fez um grande feito na sua vida e dos seus irmãos, né? Porque fica isso Porque na mente. fica no subconsciente, tá lá gravado do mesmo jeito que ela orou. Se ela tivesse te amaldiçoado, falado palavras ruins, também estava lá, tudo guardadinho, né? Então, a gente tem que cuidar bem direitinho das coisas que a gente fala, do que você comunica para os seus filhos, né? É muito importante isso daí. E do que você profetiza na vida deles também, né, Cris? Porque eu falo muito isso nas palestras, o que você está falando pro teu filho, o que está saindo da tua boca e falando pro teu filho, né? Eu tenho 6 netos e hoje eu falo com eles assim, trate as pessoas bem, né? Como você queria ser tratado e como as pessoas querem ser tratados, né? Faça o que é certo, né? Seja um cara legal, seja uma pessoa decente. E a gente fica conversando, e eles ficam conversando comigo e falando dos amigos e das amigas e, né, da escola e como os outros agem, o que eu acho que eles deveriam fazer. Então, eu já estou naquela segunda leva, né? Eu já criei os filhos, agora eu estou naquela dos netos, né? É a parte doce, né, Val? Porque, assim, agora... E, assim, como tudo está muito evoluído, como a gente tem muito acesso a muita informação...
Hoje em dia você sabe coisas que na nossa época, dos nossos filhos menores, a gente não tinha. A gente ia muito no feeling, né? Você fazia as coisas assim, do jeito que você estava. Se a gente errou querendo acertar. Hoje em dia tem especialista para tudo. Então, se você quiser assim, como educar filhos e colocar no Google, vai aparecer. Ou então a inteligência artificial vai mandar. Né? Ela vai falar tudinho, número 1, 2, 3, o que falar, o que não falar. Então, eu falo assim, hoje em dia, essa parte tá mais fácil de você educar os filhos. Por quê? Porque, sabe, a parte ruim é que esses meninos têm acesso a muita informação, as pessoas, eles estão interagindo muito, né? E aí eles têm muitos argumentos, né? Você note que seus netos têm muitos argumentos. E aí, mas isso daí tudo, Val, eu tenho, se eu tenho uma dádiva de Deus, assim, se eu tenho uma bem-aventurança, é que eu sempre enxergo, meus olhos sempre enxergam um copo meio cheio. Então, assim, eu sempre olho para o lado. Eu não quero deixar achar que o mundo está perdido, que as crianças estão perdidas, que as crianças só pensam em sexo, que as crianças estão nas drogas. Não, eu sempre vou achar que a gente pode ser um canal de bênção, que a gente pode educar, que a gente pode colocar no coração deles que vale a pena ser uma pessoa boa, mesmo que as pessoas não sejam, que vale a pena ser honesto, que vale a pena obedecer a Deus. Eu sempre vou ser. Posso ser chamada de cafona, de velha, de demodê, de blase, do que for. Para mim não interessa. O que eu quero é meu coração para Deus. E fazer as coisas que Ele manda. Quer saber se está certo? Vai na Bíblia e lê lá. Tá, se tiver sim. Lá, tá certo. Se não tiver, tá errado. Se te trouxer paz ao coração, tá certo. Se trouxer dúvida ou coisa, tá errado. Assim, as coisas são mais simples do que o que a gente pensa e do que o que a gente imagina. Mas eu acho, né, Cris, eu acho que você também pensa isso. O que a gente forma, e você os seus filhos, e mais para frente vai ser os netos, né? É uma colaboração que a gente faz para ter um mundo melhor. Eu acho que a gente tem que começar dentro da casa da gente, que primeiro é o lugar mais difícil, porque ajudar os outros é muito fácil. Falar para os filhos dos outros é muito fácil. Agora, e dentro da tua casa, né? Como que é tudo isso, né? Eu tenho uma filha, assim, tudo ela sempre questionou muito, né? Ela sempre questionou muito. Meu filho é mais acessível, sempre foi mais tranquilo e tal. E hoje eu vejo meus netos meninos, eles questionam mais do que as minhas netas meninas. Vó, por que isso, por que aquilo, por que aquilo? As meninas aceitam, não, vó, é isso mesmo, e tá tudo certo. E eu falo, né? Cuidar ali de casa é um trabalho ali que Deus dá pra gente, que você tem que fazer mesmo para que o mundo seja melhor. Mas são as nossas maiores dificuldades, porque às vezes eles fazem coisas que a gente não concorda e a gente tem que ensinar isso de uma forma leve, de uma forma justa, correta e tranquila. E o exemplo da gente diz tudo, né? Com certeza. Diz tudo. Uma atitude vale mais do que 1000 palavras, né? E eles mesmos pegam a gente, né? Se você falar para eles fazerem alguma coisa, você não fizer, né? Eles vão pegar você assim, te crucificar na mesma hora. E por outro lado também, esses questionamentos são bons porque aí você vai ter que melhorar seus argumentos, você vai ter que ler mais, você vai ter que estudar mais, assistir mais palestras, né? Se preparar porque você já sabe para o que vai ser. Sim. É igual meus filhos. Então, assim, eu tenho 3 CEOs em casa, então eu tenho que ter os argumentos mais bacanas para ele e eu tenho que estar muito firme das minhas coisas porque senão me sucumbe dos 3, né? Tem dado certo. Tá tudo certo, tem dado certo. Mas assim, tudo é por amor e por humildade. Não você querer impor a sua coisa. É tudo com amor. E a gente também tem que ser humilde o suficiente para quando você errar, quando você não fizer uma coisa bacana. Mas quando a gente tá debaixo das graças de Deus, o coração mesmo avisa. Se você for ríspida, se você falar uma palavra que não foi bacana, se você reagir de um jeito grosseiro com qualquer pessoa, com seus amigos, o coração mesmo avisa.
dá um freio, né? Dá um freio de mão em você. Você mesmo sabe, você não consegue dormir de noite, você fica preocupado. Puxa vida, não deveria ter feito isso com Val. Ela foi tão gentil comigo e eu fui grosseira, eu falei ríspida, eu soltei uma piadinha, né? E nada como você voltar atrás. Eu acho que todos os dias a gente tem que ir passando a limpo a nossa vida, né? Que a gente precisa querer ser pessoas melhores e no final do dia faz um exame de consciência, vê lá o que não foi legal, o que não fez feliz e a gente no outro dia melhorar. Mas é isso aí mesmo. E Cris, e do que você vai falar no Conexão Mulheres? Qual vai ser seu assunto? Val, já deu para notar, né? Já deu para notar qual vai ser seu assunto. Não, já deu para notar que eu converso muito. Essas minhas lives, eu faço essas lives desde a pandemia. Na verdade, essas lives, elas começaram na pandemia, porque a gente acordava e dormia, a gente não tinha esperança, não tinha nada para fazer, e aí eu inventei de fazer um grupo de oração com as minhas amigas, e no começo eu não sabia falar, não sabia nada, então, para mim foi maravilhoso, porque as lives eram 6 da tarde, todos os dias, e aí todos os dias eu abordava um assunto que o Espírito Santo me inspirava, alguma coisa, e aí eu ia pesquisar sobre aquilo, então eu passava o dia inteiro ouvindo pregações, lendo a Bíblia, lendo livros, que eu conseguisse falar sobre aquilo. E aí foi maravilhoso, 2 coisas. Primeiro, que me preencheu meu tempo, né? E aí meu tempo passava rapidão. Quando eu via, já era 6 da tarde. Val, no começo eu me tremia. Eu ficava nervosa, eu gaguejava, não queria ir para ali. Era um desafio realmente, assim. E era só com as minhas amigas da escola. A gente fazia umas 5 ou 6 meninas e eu ficava travada, porque, ai meu Deus, eu não vou dar conta. Ai meu Deus, isso, aquilo. E era só bobagem da minha cabeça. Eu que criei aquele monstro, né? E aí, só que aí foi aumentando o meu repertório. Hoje em dia eu consigo falar sobre tudo. Mas como a gente vai ter muitas mulheres, eu vou falar do universo feminino, mas eu vou tentar focar na maternidade, assim, na criação de filhos, o que é que a gente precisa fazer. Só que para você ter filhos saudáveis, você precisa estar saudável. Então é sobre isso, assim, não vamos dar spoiler, não, mas a gente vai falar de todos os pilares, né, que você precisa, né, corpo, mente e espírito. Então, assim, que é uma coisa única, é um bloco indissolúvel e que às vezes a gente dá foco em um e a roda não anda. E é sobre isso que eu vou falar. E você tá ansiosa, assim, é sua primeira palestra, você já palestrou? Val, assim, eu sempre dou palhinhas, mas assim, para eu ter esse tempo inteiro, é a primeira vez que eu vou falar, mas eu sou meio cara de pau, assim. Não, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E até porque, como a gente falou aqui o tempo inteiro, as minhas coisas são todas guiadas pelo Espírito Santo, então eu vou subir lá e aí eu vou com esse intuito. Mas se ele mandar eu fazer alguma coisa, eu mudo tudo na hora e vai sair lá Cris, coisa que vai edificar as pessoas. Mas é muito louco você falar isso, porque assim, eu estudo, né, todas as matérias, tal, de todos os temas que eu falo hoje, né? Mas chega na hora, tem cidades que eu falo de casamento, tem cidades que eu falo de filho. Por quê? Porque eu falo também com o Divino Espírito Santo, agora é contigo. Eu estou preparada para o que eu tiver que falar. Eu me preparo, mas eu coloco uma palavra, vamos supor, família. E às vezes na família eu falo de casamento. E às vezes eu falo de filho. Às vezes eu falo pai e mãe, eu sempre falo, que é uma coisa assim, para mim, primordial. Eu acho que a pessoa que tem problema com o pai ou com a mãe tem que resolver. Com certeza. Né? Tem que resolver. Então é a primeira coisa que eu falo. Mas tem palestra que eu falo de casamento, que eu amo falar de casamento. Eu recebo até crítica, porque eu falo assim, se o seu marido não chegou a lugar nenhum, se o seu marido não se resolveu, se o seu marido não é bem sucedido, você é culpada. E a mulherada fica muito brava comigo, como assim eu sou culpada? Porque você pode fazer com que o homem seja o homem, né, que ele seja um homem bem sucedido, ou que ele não seja ninguém. Não, mas não é assim, é porque seu marido é executivo. Não, meu marido era caminhoneiro, hoje ele é executivo.
Meu marido começou sendo caminhoneiro. E hoje ele é executivo, porque eu sonhei, porque eu trabalhei para que ele chegasse onde ele nasceu para chegar. Porque eu me dediquei a ele, porque eu pus na cabeça dele que ele era inteligente, que ele era capaz, que ele iria conseguir, e nunca coloquei ele para baixo, né? Então, eu falo porque eu penso assim, né? E isso causa muito problema, assim, para mim. Mas eu realmente penso assim. Eu acho que a mulher, na maioria das vezes, ela joga a culpa dos fracassos dela no homem. E ela tem que segurar isso para ela, que isso é dela. Com certeza. Né? E o homem tem o papel dele, a mulher tem o papel dela, como você falou. Os dois têm que querer juntos chegar a algum lugar, né? Mas eu realmente acho assim que tem muitos homens que poderiam estar muito bem e não estão porque tem uma mulher que leva sempre ele para baixo. Como tem mulher que poderia estar muito bem e ela está com um homem que sempre leva ela para baixo. Eu falo assim, Val, que a mulher, ela pode ser uma âncora que afunda o outro, né? Ou ela pode ser uma pipa, que ela leva a pessoa lá para cima. É lógico que tem casos e casos, tem casamentos e casamentos, mas se a pessoa tiver boa índole, boa vontade, bom coração e assim, o firme propósito de construir uma vida junta, a vida não vem com um manual de instrução, mas tem as premissas básicas, né? Tem as premissas básicas, que são assim, vai fazer teu exercício, vai acorda e dá a tua primícia para Deus. Depois vai fazer exercício. A gente já sabe, a gente sabe tudo que tem que fazer. Então, assim, Deus, exercício, vai cuidar da tua família, vai beber água, vai ser honesto, vai tudo. E assim, as coisas podem demorar, mas elas chegam, né? E você vai ter que cuidar também da sua mente. Você vai ter que tá preparado para o extraordinário. Tá preparada, assim, você tem que estar preparada para suportar o processo para você conseguir chegar lá na frente e ir jogando fora pesos desnecessários para você chegar lá. Então, vai se juntar com pessoas melhores que você, vai procurar curso, vai procurar coisas melhores, né? Porque, assim, o que não pode é se conformar ou andar de caixa de palito de fósforo. Porque tá difícil, porque não tem emprego. Não, tem um monte de dinheiro sobrando, tem um monte, pode não ter emprego, mas trabalho tem sempre pessoas se dando bem, as casas de carro tem fila de espera, as marcas de luxo, as bolsas estão esgotadas, as joalherias não tem, os relógios não tem, ou seja, tem alguém... Tem dinheiro rodando Dinheiro aí. tem. Pode ser que você não esteja acesso, pode ser que você ache intransponível, e também dinheiro tem energia, né, Val? É a energia do dinheiro. Então, assim, eu leio muito sobre constelação familiar e é isso daí que você falou, assim, vem tudo lá de trás, assim. Como é que você tá? O dinheiro tem a mesma energia da mãe. Como é que você tá se relacionando com sua mãe? Porque é da mãe que você é o modelo relacional que dali você vai se relacionar com tudo. Então, assim, tá, tudo bem. De onde você veio, você não pode escolher, mas para onde você vai, você pode. E aí você vai mudando. Não é uma mudança extraordinária, não é de um dia para o outro, mas é uma construção diária de você ir melhorando, ser melhorando e para conseguir alcançar as coisas. Eu sempre falo em honrar pai e mãe, né? Sempre, é princípio básico. E eu falo, a prosperidade só vem para quem honra pai e mãe. E tem várias formas de você honrar pai e mãe, tá? E daí eu começo a explicar rapidamente ali. E certo dia uma menina, ela me procurou, depois da palestra, ela falou assim, isso que você falou não tem nada a ver. Porque meu pai abusou de mim, como que eu vou honrar meu pai, né? E eu falei para ela como ela tinha que honrar o pai dela. Sendo uma pessoa correta, sendo uma pessoa bem-sucedida, sendo uma pessoa que, assim, o pai dela errou muito. Mas ela tinha que tirar essa dor que ela tinha dentro do coração dela, porque quem estava aprisionando o pai dela dentro dela era ela. O pai dela já tinha até morrido, Cris. Eu falei, e isso vai causar doença para você. Seu pai já foi. Seu pai está acertando conta lá em cima com Deus. Eu falei, você não pode pagar por um erro dele. E quando você está com toda essa mágoa dentro do teu coração, você vai pagar pelo erro dele. Você vai ter uma doença. Você vai ter problemas futuros.
Então, assim, o seu pai errou muito com você. Mas seja uma mulher correta, seja uma mulher bem-sucedida, seja uma mulher feliz. Mostre para Deus que você é superior a seu pai. Com certeza. Né? Que o que ele fez foi, sei lá, algum desvio, alguma coisa que ele tinha. Mas seu pai já foi e você tá aqui. E daí ela falou para mim, Val, eu tô doente. Eu tive câncer, tive que tratar. Eu falei, então, você vai passar por isso de novo por causa do seu pai. Ô Val, e as pessoas, elas confundem, né? Esse honrar não quer dizer que você concorda com tudo, Não, que você não quer fique feliz dizer. com o que eles fizeram. É assim, você ter plena consciência de que, enquanto pais, eles fizeram o melhor que podiam, que sabiam e o que estava ao alcance deles, né? Então, assim, esse foi o papel deles, talvez foi dar a vida. Então, por isso você tá vivo. Então, assim, perdoa, né? Não é fácil também, mas assim, com a ajuda de Deus, você vai liberando o perdão. Depois que você conseguir passar essa história limpo, você tá livre para você viver a sua vida, porque aí você vai passar a vida inteira parada, vibrando sentimentos baixos, né? Sim, De a ódio, vida de inteira. rancor, de falta de perdão, de o que aconteceria se o que não aconteceu tivesse acontecido. E aí, enquanto você tá demandando toda a sua energia para esses sentimentos ruins, a prosperidade, a felicidade, a amizade com Deus, tá faltando, tá sendo deixada de lado. E aí as pessoas podem falar, é simples para você, mas tem terapia, você tem cursos, né? Tem um monte de terapeuta especializado, Cris, nisso, tem remédios, tem tantas coisas, né? E tem também a ajuda divina, assim, da gente confiar no Senhor, eu não tô conseguindo dar conta disso, tira esse ódio do meu coração, porque também, eu falo, quem não é bom filho não é bom nada, porque se você quiser, né, a gente, mulher, se você estiver se relacionando com um cara que tratar a mãe e a irmã mal, esquece. Corra léguas, de ré. E outra coisa. Isso é sério, gente. Fala lá, repete, Cris, repete, vai. Se você estiver se relacionando com um cara que trata a mãe mal e as irmãs e as mulheres da família dele, minha amiga, você vai ser a próxima. Corra léguas, assim, independente do que acontecer e de que você achar que vai vir a mudança. Não vai. Não vai. Se ele não honra nem quem deu a vida, é sério que você acha que vai te honrar, que nunca te viu na vida? Não vai. Esquece, né? Não é? Eu falo que tem coisas que já vêm com cheiro de cilada bina. Sim. Isso daí é um deles, né? É cilada bina. Corra, fuja. E hoje em dia as mulheres estão tão carentes, né? Os relacionamentos são tão que a gente imagina e a gente acha, acredita realmente na mudança, mas assim, arruma uma coisa mais fácil, né? Pega a tua... É tudo sobre energia, né, Val? No final das contas, é tudo... Assim, a energia que você vai demandar nesse relacionamento é a energia que você tá se amando. Porque se você não se amar primeiro, como você vai amar outra pessoa? Não tem como, Cris. Não tem como. Rola, né? Eu falo isso, não rola, né? Mas é sobre isso. Vamos lá. Cris, você quer deixar uma mensagem para as pessoas que estão lá, para as mulheres que estão lá? Você já falou uma coisa muito boa que já deu um corte bem legal aí, mas quer mandar mais uma mensagem? Ai, Val, eu acho que assim, que a vida não rebobina, né? Então, assim, todos os dias a gente tem que acordar e a gente fazer nossos pequenos ganhos diários. Então, assim, ganhos de felicidade com teus filhos, com você mesmo, de exercício, com Deus. Sobre isso, assim, não fica pensando a longo prazo, pensa dia a dia, o que é que você pode evoluir, né? E tudo é uma construção diária mesmo, então amanhece fazendo boas escolhas, né? Escolhendo se amar, escolhendo amar o próximo, escolhendo ser uma pessoa melhor. E é sobre isso, assim, e ninguém pode fazer por você a sua parte. Você não pode colocar a culpa nas outras pessoas do que é o teu dever, né? Pega os problemas, encara eles de frente, realmente, assim, e você já tá melhor do que
99% das pessoas, porque as pessoas pegam os problemas e escondem e fazem de conta que não é com elas, né? E assim, se você pegar todas as áreas da sua vida, aquelas que estão defasadas, e você pega, o que é que eu posso melhorar? Como é que eu posso melhorar? Um passinho de cada vez e as coisas vão dando certo, se encaixando. É isso aí, gente. Cris, você queria deixar um convite para as meninas irem no Conexão? Val, a gente tá aqui, Deus nos uniu nesse propósito, né? Então, meninas, se vocês estão querendo evoluir, não sabem como, estão querendo ideias, se vocês estão querendo ouvir coisas, ouvir ideias, inspirações de pessoas que a gente já conseguiu sair dessas coisas, nós já somos mais maduras, e aí a gente já passou por problemas de relação. Também nem tudo são flores, né, Val? Nem tudo são flores. Nem tudo são flores, mas a gente que rega nossas flores, a gente vai construindo o nosso jardim. Então, sábado, agora, dia 5 de agosto, a gente vai ter um encontro maravilhoso para mulheres. E aí você vai ter muitos insights, você vai poder virar a chave da tua vida, você vai poder perguntar, você vai poder conviver com pessoas, né? E até assim, você que não está acostumada a ir em ambientes realmente de mulheres que estão em outro nível de consciência, de mulheres realmente que querem ajudar, que estão dispostas a ajudar outras mulheres, né? Por quê? Porque já passaram dessa fase, já saíram desses cativeiros e tem um propósito realmente de puxar as outras, né? Nós nunca teremos nossa consciência tranquila se a gente não conseguir arrebatar as pessoas que precisam. Muitas vezes a gente quer, mas não sabe nem como nem onde. E aqui está a grande oportunidade. Sábado aqui no Expo Alphaville, dia 5 de agosto, vai ser o primeiro evento Conexão Mulheres USA em Alphaville. Agora começa o Tour Brasil. Nós já estamos procurando aí onde vai ser a próxima cidade aqui no Brasil. E vai vir muita coisa assim, as mulheres que vão estar lá, cada uma com uma... E é incrível, Cris, que assim, a gente não combinou nada, você não combinou com as outras, mas cada uma vai falar de um tema diferente. Parece que assim, que Deus fez tudo assim. Encaixou, né? Encaixou o quebra-cabeça. O Alisson sempre fala pra mim, né? Como que você escolhe as palestrantes, né? Que às vezes ele fala, você tem que chamar essa. Eu falo, não, aquela não. Ele fala, onde você achou essa pessoa? Quem é essa pessoa? Deixa que Deus sabe todas as coisas. E dá tudo certo, porque cada uma fala de um tema, sabe, Cris? É muito engraçado. E a pessoa que tá lá, às vezes uma vai para ouvir o que eu vou falar e outra o que você vai falar. Porque é o que faz sentido para ela naquele momento da vida. Com certeza. Val, você tá falando assim, eu me lembrei do filme Barbie, né? E aí o filme tá todo esse bafafá, muitas críticas, muito tudo. Eu fui no filme e eu adorei. Eu falei assim, o filme, como tudo na sua vida, é o seu momento de vida que está passando. E aí aquilo dali, o que você vai falar sobre ele é o que você está enfrentando na sua vida. Então, assim, a terra seca que você tem dentro de você é o que vai preencher aquilo dali, a água que vem, né? Então, assim, dependendo do seu nível que você tá, é o que você vai absorver. E não precisa ser coisas enormes. No filme da Barbie, do filme inteiro, a coisa que mais me chamou a atenção foi, ela queria tanto ser uma coisa extraordinária, ela acabou sem ser, e ela descobriu que era Barbie comum. E nós somos isso, né? Nós somos a Barbie comum, não é isso? Assim, a gente não é Barbie ciclista, Barbie sereia. Não, a gente é Barbie comum e a gente quer outras mulheres, outras Barbies comuns. E a gente quer realmente isso assim, dizer que você pode ser feliz, que você pode ter sucesso, que esse pode ser o seu propósito, né? De ser a Barbie comum. Você não precisa ser a presidente do STE, nem a presidente do Brasil, nem nada assim. No seu dia a dia, no básicozinho, você está alcançando tantas vidas, fazendo o seu propósito e fazendo exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer aqui nessa terra. Ai, que legal. Gostei disso também, Cris. Você deu uma visão diferenciada. Eu ainda não assisti o filme, tá? Mas eu ouço uma falar uma coisa, outra falar outra falar outra. Uma ama, outra não gosta, uma
né? Fala super bem. E você deu uma visão diferente do que eu já tinha ouvido. Foi bem legal isso. Porque nós somos Barbies, assim, Barbie não era da minha época acho que existia, mas não aqui no Brasil, eu nunca tive uma Barbie, a minha filha teve Barbie e amava, né, mas a gente sempre gostou, né, da bonequinha, sempre achou ela bonitinha, tinha vários tipos de Barbie, as minhas netas têm Barbie, então, mas eu ainda não tive tempo de assistir, não preciso mas aí tirar. como a Barbie... se você fosse presentear, você só queria dar caixa grande, né? Você só queria dar a caixa grande, a que viesse com mais acessórios, a que fosse mais espetacular. Aquelas baratinhas, sei lá, eu acho que era R$19,90, R$29, você não queria comprar, que era justamente as Barbie comum, que é a grande maioria das mulheres, porque elas ainda não conseguiram achar lá. E também a Barbie ciclista, a casa da Barbie, tudo isso, é um longo caminho e se paga um preço, né? Que nem sempre a gente olha e a gente quer se comparar, né, Val? A gente quer se comparar e fica triste porque você é Barbie comum e não é a outra Barbie. E aí a gente tá aqui justamente para dizer que a vida e a felicidade em ser uma Barbie comum. A vida e a felicidade em ser uma Barbie comum. É isso aí. Nós somos uma Barbie comum e tá tudo certo. Estamos felizes com isso. Estamos felizes, né? Porque a felicidade vem de dentro, Vem né, de Val? dentro. Não adianta. Eu falo, se fosse assim, as pessoas mais prósperas e ricas, elas não tinham tristeza. Tava tudo resolvido e a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é verdade, né? Porque às vezes vem uma doença, vem uma coisa que eles não estavam esperando, né? Não só doença, né? Tristeza, alguma coisa. Os reveses normais da vida de qualquer pessoa, né? Cada pessoa tem, ou é saúde, ou é financeiro, ou é morte de alguém, né? Ou perda de um emprego, alguma coisa desse jeito. E aí, se você não tiver a sua casa bem fincadinha, vem o vento e derruba tudo, né? Se você não tiver o principal, que é a fé em Deus, né? Principal, gente, a fé em Deus, a fé em Deus sobre todas as coisas. Amém. Então vamos lá, Cris, foi muito bom falar com você, passou muito rápido, ele tá dando sinal, já acabou, mas foi muito bom, foi muito rápido e foi muito leve, né? Foi muito leve, a gente não preparou nada e deu tudo certo. Amém. Né? Gratidão pela tua vida e espero assim, poder impactar alguém. Se a gente atingir uma pessoa, já cumpriu o nosso objetivo. Vai impactar, eu tenho assim, certeza disso, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos e acho que você tem um propósito para estar lá. De repente vai alguém só para ouvir você falar, porque ela precisa ouvir o que você tem dentro do coração e o que você vai falar. E eu tenho certeza disso. Amém. Não me engano com isso. Vamos Gratidão a minha. Conta Muito comigo. obrigada, Cris. Beijo, tchau. Até o próximo Valcast.